Olá pessoal, tudo beleza? Vamos fazer aqui uma aplicação da regra da cadeia. Então, se eu tenho uma função aqui, um exercício, um exemplo aqui, se eu tenho uma função z é igual a e elevado a x, que multiplica o seno de y. Esta é a função, onde o x é igual a st ao quadrado. E o y é igual a s ao quadrado t. Determine a derivada de z em relação a s. Então, determine de onde del z, del s, a derivada de z em relação a s, e também, vou colocar um e aqui, né? E a derivada de z em relação a s, e também a derivada de z em relação a t. Então aqui nós aplicamos a regra da cadeia. Vamos calcular a derivada de z em relação a s. A regra da cadeia diz o seguinte: isto aqui é igual a derivada de z em relação a x, que multiplica a derivada de x em relação a s, mais a derivada de z em relação a y, que multiplica a derivada de y em relação a s. Então vamos seguindo aqui, ó. A derivada de z em relação a s, que nós queremos achar aqui, é igual a derivada de z em relação a x. Vamos calcular aqui a derivada de z, calcular do lado aqui, ó. Z é igual, se z é igual a e elevado a x vezes o seno de y, eu quero achar a derivada de z. Estou achando isso aqui, ó, derivada de z em relação a x. Então, a derivada de z aqui, ó, em relação a x, é igual a u' vezes v. O que é u'? U' é e elevado a x. Vezes o v. O que é v? Seno de y. Mais o u vezes v'. Mas o v' aqui vai ser zero em relação a y. Então fica isso aqui mesmo, né? Então, a derivada de z em relação a x, o que é? É e elevado a x, que multiplica o seno de y. Nós vamos calcular a derivada de x em relação a s. O que é x? X é st ao quadrado. O que é a derivada de x em relação a s? Em relação a s, isso aqui vai dar t ao quadrado. Né? Então, vezes o t ao quadrado. Então, é isto vezes t ao quadrado. Por aqui, entre parênteses, t ao quadrado. Então, fizemos essa parte aqui, ó. A derivada de z em relação a x é até aqui, e a derivada de x em relação a s é isso aqui. Certo? Mas a derivada de z em relação a y agora. Vamos pegar isso aqui e vamos derivar em relação a y. Se eu tenho já tenho um z lá. Z é igual a e elevado a x, seno de y. Calcular aqui a derivada de z em relação a y. A derivada de z em relação a y é igual a u'. U' aqui vai ser zero, né? Zero vezes qualquer coisa vai ser zero. Então, mais o u, que é e elevado a x,
a derivada de seno de y, que é cosseno de y. Então, isto aqui vai ser o quê? Vai ser e elevado a x, que multiplica o cosseno de y. Certo? Vezes a derivada de y em relação a s. O que é y? Y é igual a s ao quadrado t. Se eu derivar isso aqui em relação a s, vai dar 2st. Isto. Então aqui vai dar multiplicado por 2st. Voltando aqui, ó. A derivada de z em relação a s é igual. Vou colocar esse t ao quadrado aqui na frente, aqui, ó. T ao quadrado que multiplica e elevado a x. O que é x? X é st ao quadrado. Então, no lugar do x, colocar st ao quadrado, que multiplica o seno de y. O que é y? Y é s ao quadrado t. S ao quadrado t. Tá. Aqui tá feito. Mas vou colocar esse 2st aqui na frente, aqui, ó. 2st que multiplica e elevado a x. O que é e elevado a x? O que é o x? X é st ao quadrado. Então, vou colocar no lugar do x, st ao quadrado. Certo? Que multiplica o cosseno de y. Que multiplica o cosseno de y. O que é y? Y é s ao quadrado t. Então está feita aqui a derivada de z em relação a s. É essa função aqui. Beleza? Vamos separar aqui. Vamos fazer agora a derivada de z em relação a t. Em relação a t. Vou fazer a regra da cadeia, que a fórmula aqui é a derivada de z em relação a x, que multiplica a derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y, que multiplica a derivada de y em relação a t. Então, vamos seguir isso aqui. Vamos lá, então. Bom, a função lá, vou copiar a função de novo para não se perder. A função é z igual a e elevado a x, que multiplica a seno de y. Coloquei de novo aqui para não precisar voltar cada vez lá, né? Bom, vamos lá. A derivada de z em relação a t. Bom, tem que copiar também o que é o x, o que é o x lá. O x é st ao quadrado. X é igual a st ao quadrado. Onde, né? Onde x igual a st ao quadrado. E o y é igual a s ao quadrado t. S ao quadrado t. Vamos lá, então. Bom, o que é a derivada de z em relação a x? Já fizemos. Que vai ser a derivada de z em relação a x. É elevado a x seno de y, né? Já fizemos aqui, ó. Então, a derivada de z em relação a x é e elevado a x vezes seno de y. É isso mesmo? É isso, né? A derivada de... Tá? Beleza. Que multiplica a derivada de x em relação a t. Bom, a derivada de x em relação a t
a derivada aqui de x em relação a t é 2ts, isso? Ou 2st? É 2ts. Vou pôr aqui 2st. Pronto. Tá? Então, que multiplica 2st. Vou pôr aqui no parênteses 2st. Mais a derivada de dz em relação a y, já fizemos lá, né? É elevado a x, é isso? Em relação a y, elevado a x vezes cosseno de y. É e elevado a x vezes o cosseno de y é a derivada de z em relação a y. Que multiplica a derivada de y em relação a t. É essa ao quadrado. A derivada de y de t em relação a t é essa ao quadrado. Que multiplica aqui essa ao quadrado. Vamos arrumar isso aqui então. Vamos substituir, né? A derivada de z em relação a t é igual. Vou pôr esse 2st aqui na frente, aqui, ó. É igual a 2st, que multiplica o e elevado a x. O que é o x? X isso aqui é st ao quadrado. Que multiplica o seno de y. O que é y? S ao quadrado t. Certo? Mais, vou pôr esse s ao quadrado aqui na frente, que multiplica o e elevado ao st ao quadrado, que multiplica o cosseno de y. O que é o cosseno de y? O que é y? Y é s ao quadrado t. Beleza, então? Então tá feito aí, né? Tchau, até a próxima.